Olá, pessoal do segundo ano, bem-vindos a mais uma aula de plano inclinado. Nessa aula eu vou resolver esse exercício. Esse exercício consiste, conforme a figura já está mostrando, na figura a seguir, o bloco A desliza sem atrito ao longo de um plano inclinado. O bloco B está preso por um fio que o liga ao bloco A por meio de uma polia ideal. Sabendo que ambos os blocos possuem mesma massa e o ângulo formado entre o plano e a horizontal vale 30 graus, determine, letra A, o módulo da aceleração dos blocos, letra B, o módulo da força de tração no fio. Dados: a massa de A igual à massa de B, que vale 2 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 30 graus já é de 3 sobre 2 e o seno de 30 graus vale 0,5. Então, para a gente resolver esse problema, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as técnicas que a gente já aprendeu nas aulas passadas, né? Então, para eu encontrar o valor da aceleração dos blocos, lembrando que os blocos, como eles estão presos, eles vão se mover juntos. E como eles estão presos por um fio ideal, eles vão se mover com o mesmo valor de aceleração, eu vou calcular essa aceleração começando por marcar as forças que atuam em cada bloco de forma separada. Então, vou começar aqui pelo bloco A. Ele está em contato aqui com a base do plano, logo vai atuar sobre ele uma força normal, que eu vou chamar de NA. Para baixo é a força peso, a força que a Terra faz no bloco A. E aqui ele está preso por um fio, logo vai aparecer uma força de tração nesse fio que eu vou chamar de T, ok? Aí esse fio ele vai passar por essa polia aqui ela vai ter esse movimento aqui de rotação. E aí, esse fio ele vai chegar até o bloco B, também vai exercer no bloco B uma força de tração. Como esse fio é ideal, essa força vai ter o mesmo valor que a força que está no bloco A de tração. E aí também tem a força peso de B, que é a força que a Terra vai fazer nele, certo? Agora, o segundo passo é a gente indicar para onde é que vai ser a aceleração de cada bloco, né? A princípio, isso pode não ser tão óbvio assim, tá? Mas eu vou indicar que o bloco A ele vai ter uma aceleração para cima ao longo do plano. E isso vai implicar que o bloco B vai ter que ter uma aceleração para baixo ao longo do plano. Então, significa que enquanto o bloco B está descendo, o bloco A está subindo cada vez mais rápido. Ok, galera? Beleza? Então, eu vou montar as minhas equações considerando isso que eu estou estipulando no início do exercício, tá bom? Agora eu vou passar aqui o meu eixo Y. Ó, lembrando que o peso ele forma um ângulo de 30 graus, né, o ângulo da base do plano, com a direção do eixo Y. Agora está aqui o meu eixo X. O que eu vou fazer? Decomposição do peso no eixo X. Está aqui o meu PAX. Vou fazer a decomposição do peso no eixo Y. Está aqui o meu PAY. Então, agora eu vou trabalhar usando PAX e PAY, não vou trabalhar mais usando o meu peso de A, tá bom? Só para a gente escrever aqui, PAX ele está sem o ângulo de 30 graus, então eu vou dizer que PAX é PA seno de 30, e o PAY ele está com o ângulo de 30 graus, ó, PAY com o ângulo de 30 graus, logo PAY é PA cosseno de 30, certo? PAX está sem o ângulo de 30 graus, eu uso seno. PAY está com o ângulo de 30 graus, eu uso cosseno, ok? Agora vamos lá, né? Vamos escrever as equações das forças para cada bloco de maneira separada. Então, vou começar aqui pelo bloco A e vou começar pelo eixo Y, tá? Repara que no eixo Y, a força normal e a força PAY, elas vão se cancelar. Eu vou cortar essas forças. Isso implica que no eixo Y, essas forças elas têm que ter o mesmo valor. Elas têm aqui ó, a mesma direção e sentidos opostos, tá? E como elas têm o mesmo valor, elas vão acabar se anulando, tá bom? A aceleração ela vai se dar ó, só no eixo X, não vai acontecer no eixo Y. Então, isso implica que as forças elas se anulam no eixo Y, certo? Então, elas têm o mesmo valor. Agora, no eixo X, né? Força resultante para o bloco A é igual à massa do A vezes a aceleração. Repara que a minha aceleração ela é apontada para cima. Eu tenho uma força de tração no eixo X que aponta para cima e uma força PAX
no eixo X que aponta para baixo, né? Quem é a força resultante? É a força que ajuda a aceleração menos a força que atrapalha a aceleração. Quem é que ajuda a aceleração? A força de tração, ó. Tá vendo aqui? A setinha dela é para o mesmo lado que a setinha da aceleração. Quem é a força que atrapalha a aceleração? O PAx, porque a setinha dela está no sentido contrário à setinha da aceleração, certo? Então, a força resultante é a força de tração, que ajuda, menos PAx, que atrapalha, logo é igual à massa do bloco A vezes a aceleração. Então, essa é minha equação 1 para o meu sistema. Agora, vamos analisar o bloco B. Olha o bloco B. Eu tenho uma força para baixo, que ajuda a aceleração, que também é para baixo, e uma força de tração que é para cima, que atrapalha a força, que atrapalha a aceleração, que é para baixo, certo? Então, a força resultante para o bloco B é igual à massa de B vezes a aceleração. A força resultante é a força PB, que ajuda, menos a força de tração, que atrapalha a aceleração. Logo, a gente vai ter PB menos T é igual a MB vezes A. Essa é a equação 2 do meu sistema. Então, eu vou pegar essas duas equações, a equação 1 e 2, e montar o sistema de equações para poder calcular a minha aceleração, certo? Então, continuando aqui a partir do sistema. T menos PAx é igual a M do bloco A, massa do bloco A vezes A. PB menos T é igual a MB vezes A, ok? Então, ó, desse lado eu tenho T positivo com T negativo embaixo. Eu vou cortar. O que sobrou do lado esquerdo? PB menos PAx. E do lado direito, sobrou todo mundo. Então, vamos lá. PB menos PAx é igual a massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes aceleração. Agora aqui eu vou substituir o meu PAx. Meu PAx é o peso de A vezes o seno de 30. Então, eu tenho aqui, ó, PB menos PA seno de 30, M massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes aceleração. Eu vou colocar aqui o A, que é o fator comum, em evidência, tá? Se você não quiser, não precisa, mas eu vou colocar. Então, vai ficar PB menos PA seno de 30 é igual a MA mais MB vezes a aceleração. Quem é PB e quem é PA? Peso é sempre massa vezes gravidade. Então, vamos lá. PB é a massa de B vezes gravidade, PA é a massa de A vezes a gravidade, que multiplica o seno de 30, é igual a MA mais MB vezes a aceleração, certo? Só que aqui as massas dos blocos são iguais, então não faz sentido eu fazer a separação de A e B. Vou dizer que todo mundo é M, porque a massa deles são iguais, o problema falou isso. Então, olha só, onde tem MA e MB, eu vou substituir por M na equação. Mg menos Mg seno de 30 é igual a M mais M vezes A. Lembrando que M mais M é 2M. Repara que eu tenho M em todos os termos da equação. O que eu vou fazer? Cortar. Aqui sobrou G menos G seno de 30 é igual a 2A. Vou substituir os valores. G vale 10 menos G que vale 10 vezes seno de 30 que vale 0,5. Isso é igual a 2 vezes a aceleração, né? Vou continuar aqui em cima, ó. Peguei a mesma equação e escrevi aqui. Agora vamos resolver. 10 menos 10 vezes 0,5 vai dar 5. E isso é igual a 2 vezes A. 10 menos 5 é 5. Isso é igual a 2 vezes A. 2 está desse lado multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Logo, eu posso dizer que a aceleração é 5 sobre 2. Logo, a aceleração deu 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Repara que ela deu um valor aqui positivo. Aí você pode se perguntar assim, né? Vamos voltar aqui no slide anterior. Ah, mas e se eu tivesse escolhido a aceleração aqui do A para baixo, né? Lógico que se você escolhe a aceleração do A para baixo, a aceleração do B tem que ser para cima, certo? O que ia mudar? Ia mudar a ordem aqui, ó, nas duas equações da força que ajuda e da força que atrapalha. Você mudando a ordem aqui da força que ajuda e da força que atrapalha, você no final das contas ia chegar num valor negativo para a aceleração, que indicaria que você escolheu o sentido errado na hora que você fez o desenho.
mas o valor da aceleração de 2,5 continua correto, né? O módulo da aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado continuaria correto, tá bom? Então, você escolhendo a aceleração para o lado contrário ao que a gente escolheu, isso implicaria que o resultado seria com um sinal negativo, mas aí o valor dela absoluto, que é o valor em módulo, continuaria sendo 2,5, tá? Como eu escolhi o sentido certo, acabou dando logo o resultado dela positivo, então a gente vai seguir com esse resultado, tá bom? Então, para encontrar o valor da força de tração, que é o que o item B está pedindo, uma vez que eu já tenho o valor da aceleração, eu escolho qualquer uma das duas equações do sistema para poder encontrar a força de tração. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir na equação de baixo, tá? Se você quiser substituir na de cima aí na sua casa, você pode. Eu vou fazer na de baixo, então eu deixo até um desafio para você substituir na de cima, certo? Aqui, ó, na de baixo eu tenho peso de B menos tração igual a massa de B vezes a aceleração. Quem é o peso de B? Massa de B vezes a gravidade, menos a força de tração, é igual a massa de B vezes a aceleração. Agora eu vou substituir, ó, todo mundo aqui. O problema já me disse que a massa de B vale 2. Então, vou colocar aqui 2 vezes 10, né, que é G, menos T, é igual a 2, que é a massa de B, vezes a aceleração que eu encontrei no item anterior, que é de 2,5. Agora é só fazer as continhas aqui, ó. 2 vezes 10 é 20, menos T, isso é igual a 2 vezes 2,5, que é 5. Aqui eu vou trocar tração e 5 de lado, então tração vai ficar positivo e o 5 vai ficar negativo. Vou arrumar os termos. Pronto. Tração é igual a 20 menos 5, logo tração é igual a 15 newtons. Então, com isso, a gente conclui a resolução desse exercício, que foi encontrar os valores de aceleração e de tração para esse problema. Ok, galera? Um abraço a todos vocês que estão estudando.